Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Muito bom dia para você, ligado na Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, sua sexta-feira aí bem informado, ao vivo aqui pela Folha, pelo Face, nosso streaming aí no Face, no YouTube, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. Para você assistir também esse programa, logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje em Campos o tempo parcialmente nublado a claro. A chuva deve cessar, deve parar no dia de hoje, diminuir caso ocorra durante o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a probabilidade é menor, 20% apenas, o que estava em torno de 80% até ontem. A temperatura máxima para hoje é de 28 graus, a mínima é de 22 graus. E neste momento faz 22 graus aqui no centro de Campos. Hoje o jornalista Arnaldo Neto compõe aí a nossa bancada para recebermos o Dr. Frederico Paes, vice-prefeito eleito de Campos e confirmado ontem, depois do julgamento da pendência com relação ao seu nome na chapa Vladimir Garotinho e Dr. Frederico. Ele vem para falar sobre esse julgamento, a confirmação desse resultado das urnas, fala também da coordenação dessa transição de governo, né? E nós vamos saber como é que está agora a parte da prefeitura depois da confirmação do TSE e também os principais desafios dos novos governos ou desse novo governo, dos novos, né? Esse, evidentemente, depois desse 1º de janeiro de 2021, em todo o Brasil, né, com novos representantes aí, ou os velhos também que tentam trazer novidades. O oferecimento do programa é do Laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Em destaque hoje no portal folha1.com.br, você confere: por unanimidade, TSE confirma a eleição de Vladimir Garotinho como prefeito de Campos. Ministros analisaram um processo no qual o vice Frederico Paes teve candidatura indeferida pelo TRE-RJ, o TRE do Rio de Janeiro, que indeferiu, mas ontem, né, foi deferido e aprovado aí no TSE. Após decisão do TSE, Rafael Diniz procura Vladimir para iniciar a transição. O atual prefeito aguardava a confirmação da Justiça para iniciar o processo. Campos confirma 4 mortes e 173 novos casos da Covid-19. Se você não prestou atenção, você me permite aqui repetir: Campos confirma 4 mortes e 173 novos casos de Covid-19 em 24 horas. O município registra agora 492 óbitos, com 12.048 infectados. 173 novos casos em apenas um dia e 4 mortes em um dia é um número extremamente exagerado. É gente demais. Campos permanecerá na fase amarela até 20 de dezembro. Campos contabiliza hoje 492 óbitos, nós repetimos, e a prefeitura mantém na fase amarela até o dia 20 de dezembro. CDL pede que consumidores antecipem compras de Natal. Comércio de Campos está preparado para atender com segurança aos clientes. E ainda, na coluna do Arnaldo Neto, que está conosco, eu vou trazer o seu bom dia agora,
ele destaca lá a informação referente a São João da Barra. Doutor André Fontoura vai assumir mandato na Câmara de São João da Barra. Ao vice-prefeito eleito, doutor Frederico, nós já agradecemos. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia, doutor. Mas de antemão, obrigado pela presença mais uma vez. E parabéns pela nova vitória. Você está parecendo o Joe Biden. Toda vez que abre para contar lá, ganha de novo. Parabéns. Mas Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição, mais uma vez, graças a Deus, fechando aí esta semana muito bem. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Frederico, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Bem, como falei ontem aqui pela manhã, terminou, ontem eu falei que esperávamos o terceiro turno da eleição. Então, ontem, enfim, as eleições em Campos terminaram. Eu falava sobre isso também ontem na Inter TV. Eu falei, agora sim terminaram as eleições em Campos. Agora a gente tem um pouquinho de tranquilidade na cobertura de política. Um pouquinho, né? Porque não dá tempo, porque como tem pouquinho tempo, já vão vir os secretários aí, os nomes completos do secretariado, do secretariado. Tem a questão da transição, que a gente vai abordar daqui a pouco com o Frederico também, que está aí na coordenação da transição. Então, assim, continua movimentado, tem os bastidores para a Câmara, que agora mais do que nunca ganha força o nome de Fábio Ribeiro como o possível presidente da Câmara no primeiro biênio. Então tem algumas composições que vão movimentar ainda os bastidores da política, mas se há uma certeza agora é que as eleições terminaram, né? Se houver qualquer tipo de contestação judicial dentro do mandato da eleição, né? Teve até uma possibilidade de uma AIGE aí aventada durante a semana da eleição. Tudo isso é um desdobramento posterior. O resultado da eleição está colocado. A vontade das urnas foi confirmada no Tribunal Superior Eleitoral. Qual foi a divergência ali que a gente vai abordar também com o Frederico daqui a pouco? O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que, por receber verba do SUS, por receber verba do governo, o Hospital dos Plantadores de Cana se configuraria como um hospital público. E diretor de hospital público tem que deixar o cargo com 4 meses de antecedência para concorrer ao pleito municipal ou estadual, federal, enfim, para concorrer às eleições. Qual foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral? Que o Hospital dos Plantadores de Cana, apesar de receber verba do SUS, ele não é um hospital público, é um hospital filantrópico, e com isso o Frederico não precisava sequer deixar o cargo de direção para concorrer à eleição, porque ele não era diretor de um hospital público. Então não tinha ali impedimento nenhum. Frederico depois explica o porquê que ele deixou, qual foi o motivo, isso aí a gente vai discutir com ele no próximo bloco. Mas a diferença de um julgamento para o outro basicamente é esse. Então esse foi o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi o primeiro entendimento, tanto que passou por aqui Fábio Ribeiro essa semana. Fábio Ribeiro falava que não teria gancho para caçar aí, ou para negar o registro do Frederico e com isso anular a eleição. Nildo Cardoso, no mesmo sentido, colocou na sua entrevista, porque recentemente tinha um julgamento recente, né, aí do Tribunal Superior Eleitoral, no mesmo sentido, né? Então, a jurisprudência era muito recente nesse sentido. E aí a gente dava até para apostar que seria essa a conduta do Tribunal Superior Eleitoral. Daí a gente fecha essa questão, as eleições terminam e com isso a transição avança. Ontem, como eu falei, estava na Inter, aqui estava ouvido pelo retorno, que a gente fica sem o som do estúdio, mas estava ouvido pelo retorno quando chegou a mensagem do Rafael. Falando que já tinha ligado para o Vladimir logo após o julgamento. Né? O Vladimir estava viajando de Brasília para o Rio na hora do julgamento, se colocando à disposição, né? Uma vez que o resultado das urnas tinha sido confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ter início essa transição. A previsão, Frederico deve participar ou deve saber o horário, de uma reunião hoje entre Rafael e Vladimir para iniciar finalmente essa transição. Aquela questão da ação judicial, como eu coloquei ontem pela manhã, ela se perdeu porque o prazo para o município responder foi o mesmo prazo que o TSE julgou a questão da ação. Se Rafael colocava que ia esperar o TSE,
não tem mais por que ter ação judicial, e logo após a decisão do TSE, Rafael já ligou para Vladimir para dar início a esse processo de transição. A saúde, informalmente, já começou a transição com a participação do Geraldo Venâncio e do Paulo Irano na questão do gabinete de crise de Covid. Então, de forma informal, né, de maneira informal, já começou uma transição na saúde. Então agora é andar a transição, porque o tempo é curto. Hoje, dia 11 de dezembro, a posse praticamente daqui a 20 dias o ano terminou, acaba o ano de 2020, e no dia 1º de janeiro o novo governo já tem aí que ter assumido o mandato. Então, assim, agora é corrida contra o tempo mesmo, né, para montar a secretariado. Eu sei, por exemplo, que hoje devem sair alguns nomes, não só mais técnicos, mas também políticos. A bancada do PSD, por exemplo, que fez 4 vereadores. Não serão esses 4 que vão ficar lá, né? Um vereador desse sai para ser secretário. Então você tem aí, o Fábio Ribeiro vai ser presidente da Câmara. Um vereador é secretário. O primeiro suplente, que é o Álvaro de Vera, também deve integrar o governo, aguardando só a questão administrativa, porque ele é servidor do Judiciário. E o segundo suplente do PSD deve assumir o mandato, né? Então nós temos algumas mudanças na Câmara que vão acontecer. Tem a possibilidade, que o Frederico mesmo levantou aqui, de uma mulher assumir, e para essa mulher assumir seria o Rogério Matoso, que seria escalado secretário, mas a gente não, ou superintendente, mas é uma composição que ainda está para ser anunciada. Então, assim, estamos vendo os nomes técnicos do governo aparecendo e estão sendo muito bem recebidos. O Almir na agricultura, uma parte que vai ficar subordinada a Frederico, algo também novo que o Vladimir anunciou aqui, que o vice terá algumas partes que serão vinculadas a ele, subordinadas a ele, entre elas a agricultura, que vai estar com o Almir Júnior, o nome de Mérida no desenvolvimento, outro nome que também repercutiu muito bem. Você tem aí também mais alguns nomes que já estão definidos, dessa Secretaria de Mobilidade e Meio Ambiente, a Secretaria de Administração. Então, assim, os nomes técnicos do governo que apareceram até agora, muito bem recebidos. Vamos ver, a partir de hoje, começam a surgir também técnicos e políticos. E aí começa essa composição de governo, porque também não adianta pensar que a administração vai ser toda técnica, com nomes somente técnicos, até porque tem técnicos que são políticos, né? Não adianta pensar em fazer política sem usar políticos, isso é impossível. Então, a cara do governo começa a ser ainda mais desenhada a partir de hoje. Como é o caso, Arnaldo, se me permite, do médico Paulo Irano, que é técnico e é político. E hoje um nome forte para voltar aí a Secretaria de Saúde, já que ele foi secretário também. Né? O próprio doutor Geraldo Irano, também. Exatamente o que eu ia falar. Paulo Irano e doutor Geraldo, por fazerem parte da transição na saúde, embora os dois tenham negado aqui em entrevista na terça-feira, logo depois do segundo turno, né, logo depois da eleição, os dois tenham negado. E aí, mesmo eles tendo negado, eles ficam com o nome em destaque e podem ser, sim, secretários. Né? Isso é comum, como eles são os nomes na transição. Mas falando em saúde, Nogueira, para a gente concluir aqui esse bloco, a gente logo ao nosso bate-papo com o Frederico, né, que é o principal aí do programa. Você destacou na questão da Covid, 4 mortes e 163 novos casos em Campos. Nós voltamos a alertar a população que Campos vai seguir na fase amarela ao menos até o dia 20, né, ao menos até o próximo, sem ser o domingo agora, o outro domingo, né, já às vésperas do Natal. Campos segue na fase amarela. A gente continua com a procura muito grande nos hospitais. A gente fica preocupado com essa situação, a procura muito grande com essa questão da Covid, e mais 4 mortes registradas no município. Vai ser um grande desafio para o início do governo Vladimir Frederico, essa questão da Covid. O próprio Geraldo Venâncio e também o Paulo Irano, quando estiveram aqui, destacaram isso, essa questão da curva crescente que estaria agora em dezembro, sobretudo nessa segunda quinzena. E aí você já pega impactos
da eleição, né, da questão de aglomerações durante a eleição, mas pega também a questão da imprudência, muitos eventos acontecendo, festinhas de fim de ano que não deveriam acontecer, mas que já estão acontecendo, essas confraternizações com aglomeração. Se for encontrar o pessoal, vai no restaurante, mantenha o distanciamento, né, bastante mesa, enfim, é delicado, é um período delicado. E por outro lado, a gente está vendo aí as vacinas surgirem, né? O Reino Unido já começou a vacinar, os Estados Unidos deve ser o próximo país, e no Brasil, essa confusão que a gente não sabe para onde vai, qual vai ser a vacina, se não vai ter vacina, se vai ter um plano nacional, se cada cidade vai fazer o seu, a gente não sabe ainda como isso vai acontecer. E pode ser um desafio também para o próximo prefeito. Se cada município for comprar a sua vacina de maneira independente, sem um alinhamento, o que vejo como equivocado, mas sem um alinhamento vindo do governo federal, o próximo prefeito também tem que entrar nesse circuito. Niterói, que hoje surfa na onda dos royalties de petróleo, que Campos já surfou há muito tempo atrás, Niterói já anunciou a compra aí da Coronavac, né, da vacina desenvolvida no Instituto Butantan, e vai o próprio município bancar essa compra, sem precisar aguardar nada do governo federal. Em menos de 15 dias, o ministro Eduardo Pazuello anunciou que a vacina seria em março, depois em janeiro e talvez... E agora até em dezembro. A gente ri para não chorar. Né? É uma confusão. É lamentável. A conduta da saúde no governo Bolsonaro no meio dessa pandemia, acho que é uma confusão. Não vamos fazer juízo de valor do que se pensa do governo Bolsonaro ou não, porque é sempre muito polêmico isso, né? Porque é difícil para a gente entender como pensam. Porque assim, é muito engraçado que o eleitor do Bolsonaro ele faz um julgamento, né? Ele coloca como pilantra, ele chama mesmo de pilantra, de vagabundo. Por exemplo, pegaram um print uma montagem de uma imagem, não estou aqui defendendo Marcelo Freixo, porque tem divergências em muitas pautas com o Freixo, que é deputado do PSOL. Vai pegar uma nítida montagem com uma fonte até diferente do Twitter, né, com uma mensagem atribuindo ao Freixo. Aí os bolsonaristas compartilham, chamando de pilantra, de vagabundo. Aí alguém vai lá e coloca assim, olha, isso não é verdade, não é montagem, mentira sua, isso é verdade sim. Tenho certeza que isso é verdade, é a cara dele fazer isso. Então, gente, é a cara dele para você, mas você já pesquisou se foi ele que falou? Tem essa questão. Aí, por exemplo, vem agora esse caso aí da agência, né, que recebe do governo e fez um agrado ao filho mais novo do presidente. Trabalhou de graça. Não é a mesma coisa que se atribuir ao Lulinha, não, que ele tinha influência, tinha apoio de algumas empresas que eram vinculadas ao governo. Então, peraí, são 2 pesos e 2 medidas? E aí você contesta isso, mas o Lula, mas quem votou no Bolsonaro não queria algo diferente? É um pensamento retrógrado que eu não, sinceramente, eu prefiro até não entrar nessa questão. Eu parei de escrever muito sobre política nacional no meu blog porque é asqueroso. O que acontece é que a ascensão do Bolsonaro ao poder mostrou o lado asqueroso de muita gente. São alguns posicionamentos, né, que se acharam validados com a eleição do Bolsonaro. Falando que só tem coisa ruim, não. É isso que a gente tem que discutir. Existem coisas boas e coisas ruins dentro de qualquer administração. Governo Lula, governo Dilma, governo Temer tiveram erros. Se a gente for falar de governo Collor, os governos dentro da ditadura militar, todos eles tiveram erros. A corrupção dentro do governo, infelizmente, ela é enraizada. É difícil você tirar tudo de uma vez, esse problema todo. Na ditadura não tinha. Claro que tinha. Ficava debaixo do tapete. Recentemente a TV Globo fez uma matéria no Fantástico mostrando a corrupção envolvendo a Odebrecht desde a época da ditadura militar. A diferença é que os mecanismos de investigação ganharam força na pós-Constituição de 88, e a imprensa livre pode mostrar isso. Porque as pessoas hoje condenam a Rede Globo de televisão, por exemplo, mas onde que vieram à tona as questões relacionadas à Lava Jato? Onde que vieram à tona as questões relacionadas a anões do orçamento lá no governo Collor? Onde que vieram à tona as denúncias contra o Collor? Quem elegeu o Collor também naquela edição do debate?
tudo envolve a TV Globo, mas as pessoas parecem que esquecem do ontem, né? A memória é curta com relação a essa questão política. Por isso até, por esse debate que rende muito, nem sei se está rendendo nos comentários nossos aí nas redes sociais, por isso até que eu estou evitando escrever sobre política nacional, porque virou um jogo tão ruim desde 2014, né? Se nós contra eles, e aí é aquela coisa de não ter memória, de não ter argumento, e parte já para a ignorância, que é melhor até a gente deixar de lado e esperar qual vai ser o futuro da eleição, o futuro desse país. Agora, o que a gente vê, me estendendo aqui, já concluindo, o que a gente vê e torce é que acabe esse radicalismo, né? Que a gente chegue aí a um caminho do meio, a um consenso, e que, mais do que isso, o país possa ter uma orientação. O que não é admissível, o que não é compreensível, é que no meio de uma pandemia se troca de ministro a todo momento e que o presidente desautoriza o ministro publicamente do jeito que aconteceu aí nessa pandemia. Tem duas situações aí também que me chamam muita atenção e fecha esse assunto, vamos para o intervalo. Uma é a intenção dele de taxar livros em 12%, e a outra, o zeramento aí, né? Ele pretende zerar as tarifas de importação de armas. Aí eu acho que não vale comentário meu, vale o julgamento de cada um cidadão. Vale o julgamento de cada um. Mas, assim, essa pauta armamentista, por exemplo, o eleitor que votou nele sabia disso, né? Então aí eu não sou totalmente contra, não. Eu posso ser contra particularmente, mas eu não sou contra a postura dele. Não foi uma pauta ele prometeu. Que ele apresentou, que ele prometeu. Ótimo, a população escolheu isso, a democracia é isso. Eu consigo concordar com o que eu vejo como negativo, mas que a maioria quer, né? Então a gente até vai. Mas agora, essas posturas de desautorizar ministro, gente que ele mesmo escolheu, essa confusão de brigar com todo mundo. E assim, desde a época da escola, é só a gente pensar nisso, todo mundo aqui passou pela escola. Toda a sala de aula tinha aquele sujeito que achava que ninguém gostava dele, que brigava com todo mundo. Toda sala de aula, todo grupo social tem isso, né? Mas vamos pegar a sala de aula como exemplo. Na maioria das vezes, quem se sentia perseguido, que brigava com todo mundo, era quem não tinha razão. É só a gente lembrar muito bem da nossa sala de aula. Aquela pessoa que todo mundo brigava, né? Será que era ele o dono da verdade? Todo mundo estava errado? Se a gente pensar nisso na estrutura presidencial, a gente pode ver que o problema não estão nos ministros, né? O problema talvez não estejam com os ministros. Talvez seja com quem briga com todo mundo. Perfeito, muito bom, Arnaldo. São 7h28. Vamos ao intervalo então. Doutor Frederico Paes, vice-prefeito eleito e confirmado ontem no Tribunal Superior Eleitoral, voltamos com o próximo bloco, então, trazendo aí a participação do doutor Frederico Paes. São 7h28 em Campos, 7h28, esbarrei aqui e volto já, então, para o intervalo. A Caoa Sherry traz para você condições especiais no Arizo 6.